São 3h07, horário oficial de Brasília. A gente começa mais um Band News em alta frequência, tentando conversar e colocar você aí do outro lado do rádio para a realidade do que está acontecendo, do que está chamando a atenção. A gente acompanha atentamente os Jogos Olímpicos de Tóquio, da parte desportiva, da parte como seres humanos. Às vezes a gente tende a chamar esses seres humanos de heróis, de super-heróis. Será que isso está certo? Será que falar você pipocou, você amarelou e lá vai entregar outra vez, tá certo, eles merecem isso? Toda essa pressão e a pressão que você, ouvinte, sofre no seu trabalho, no seu dia a dia, para o seu dia caber no seu contato com familiares, com filhos, com pais, com avós. Bom, sobre tudo isso, a gente tem o prazer de receber aqui no Partiu Band News hoje, de conversar com o colunista aqui da rádio. Eu falei partiu? Perdão. Alta frequência, Band News em alta frequência. Daniel Barros, colunista da Band News FM, psiquiatra. Doutor, muito obrigado por nos acompanhar nesse início de Band News em alta frequência. Primeiro, boa tarde para o senhor, obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, Gabi. Boa tarde aos ouvintes. Quer me explicar na minha cabeça por que eu estou falando em Partiu Band News ou vamos para a pauta de hoje? Deixa eu ir para o assunto. Deve estar em Tóquio, né? Você queria estar lá, né? Né? Eu não conheço, eu queria conhecer. Aliás, o Japão eu tenho um sonho de conhecer. Um dia eu chego lá. Somos dois, doutor. Doutor, a gente acompanhou recentemente a atleta que colecionou títulos, medalhas, principalmente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a americana Simone Biles. E ela simplesmente deixando de competir, no meio da competição, todo mundo achou que ela tinha algum tipo de problema físico e depois ela disse que o problema dela estava aqui, na cabeça, era mental. Atletas pedindo desculpas por desempenho ruim. Atletas que a gente espera muito e entrega um pouco, e vice-versa, né? Que pressão, doutor? Como é que o senhor está acompanhando esses primeiros dias de Jogos Olímpicos nesse sentido? Puxa, isso é uma questão muito boa, Coutinho, porque é muito desumano, né, o que a gente faz com os atletas olímpicos. Eles são sobre-humanos, de fato, é o mais próximo que eu acho que a gente tem na realidade física do que são super-heróis, né? Os caras voam em alturas que ninguém consegue imaginar, os caras são mais rápidos do que a gente dá para calcular, assim, levantam uns pesos que você não consegue nem em 5, né? Se juntar nós 5, nós 3, mais 2 aqui a gente não consegue levantar. Então, eles são muito próximos do que a gente entende, né, de super-heróis, assim, são pessoas que são além do humano, mas olha, o sofrimento que eles passam, o preço que eles pagam, também é sobre-humano, né, e isso parece que está junto, a gente espera deles esse sacrifício para que eles cheguem aonde estão, né, e infelizmente eles acabam sendo colocados numa roda viva de que eles não podem ceder 1 milímetro, né? Não dá para você falar assim, hoje eu vou entregar um pouquinho menos, né? Eu, como psiquiatra, o pessoal na rádio, na redação, fala assim, putz, hoje eu vou tirar o pé um pouco aqui, vou cumprir tabela, vou fazer minha consulta, vou fazer minha pauta aqui, vou apresentar, mas se eu não der tudo de mim, não vai fazer tanta diferença assim, mas esses caras não têm folga, se eles não derem tudo de si, o outro do lado vai dar tudo de si, vai ganhar, e eles são medidos por isso, então realmente eles são sobre-humanos, mas o preço que eles pagam também é desumano. Doutor, mais cedo a gente conversava com o nosso colega do Band Esportes, Caio Capato, que está lá em Tóquio, e a gente falava sobre isso, né, sobre essa questão da saúde mental dos atletas, e ele trouxe uma questão a qual eu não tinha me atentado, mas acho que vale a gente discutir aqui, que é a questão da idade com que esses atletas e essas atletas começam a ser submetidos a essa pressão. Então houve até uma discussão, né, por causa da Raíssa, nossa fadinha que venceu o ouro no skate, mas ela tem 13 anos, ou seja, ela está numa competição, num nível de pressão internacional, um olhar, né, um nível de exposição também imensurável. E aí ele lembrou que no caso da Simone Biles, ela começou nesse nível de competições, né, disputando com pessoas mais velhas e tudo mais, aos 15 anos, ou seja, também muito jovem. Isso faz diferença? É saudável para um adolescente ser exposto a esse nível de pressão? Tem estratégias para que isso seja amenizado ou as consequências sejam amenizadas?
Olha, Gabi, eu até estava refletindo sobre isso, né, no caso da Raíssa, e eu nem levantei muito essa bola porque o timing eu acho que é complicado, né, porque eu também estava empolgado, é contagiante a vitória Claro. dela, a empolgação dela, então é aquela brincadeira que o povo coloca nas redes sociais, né, vocês não estão preparados para essa conversa. Aham. De fato, o Gabi e Coutinho, o esporte competitivo, profissional de alta performance não é saudável. Ponto final. O esporte é saudável, eu pratico, eu recomendo, a atividade física ajuda na saúde mental, tudo certo. Agora, esporte competitivo de alta performance não é saudável. As pessoas se machucam, as pessoas se lesionam, as pessoas levam o corpo ao limite, as pessoas levam a mente ao limite, elas são submetidas a um estresse, de uma pressão por performance que não é saudável, não é normal. Fazer isso com crianças e com adolescentes tem consequências. A gente pode, como sociedade, entender que vale a pena, que a gente quer isso mesmo, porque vão ter super atletas e a gente gosta de ver e é bom que exista, ok. Mas a gente tem que saber que as pessoas que estão nesse caminho, elas pagam um preço muito grande. E isso traz consequências, sim, para as crianças e para os adolescentes que entram nessa via. Né? Até porque, para o sujeito ter esse nível de desempenho e de destaque, ele precisa se super especializar muito cedo. Né? Ele já muito, muito cedo ele fecha a porta para outras modalidades, para outros esportes, porque ele tem que ser assim, alta performance ali naquilo, tem que se especializar e etc. E isso também não é saudável. Não estou dizendo para o ouvinte não ficar revoltado, então o doutor Daniel quer acabar com o esporte olímpico, que acha que não tem que ter. Não, eu acho que essa é uma decisão da sociedade, mas a gente tem que tem que ter uma decisão informada, e a informação isso não faz bem. Coutinho, antes da sua próxima pergunta, vou só me corrigir, porque se eu não me engano, eu falei que a Raíssa ganhou ouro, ela ganhou prata, né, na verdade. Desculpa. Prata para você, para mim foi ouro. Para mim vai ser sempre medalha de ouro. Doutor, eu queria trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? Eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo e fala o seguinte: poxa, como assim você vai chamar um atleta e aí eu não estou fazendo juízo de valor e o atleta tem todo o valor do mundo e a gente não faz a menor ideia do que o atleta passou até chegar ao nível de ganhar um ótimo salário, ficar em hotéis 5 estrelas, ter mordomia, tá? Eu tô falando só dessa parte final e da comparação, né? Poxa, super-herói sou eu, que pego 3 ônibus por dia, acordo às 3 horas da manhã, trabalho 12 horas, depois volto, tenho que dar comida pro meu filho, etc e tal, né? E ainda sofre pressão, né? E essa pressão nossa do dia a dia, de nós atletas do dia a dia, doutor? É interessante a gente pensar nisso, né? Porque de fato a gente é cobrado por performance também, o ouvinte está pensando nisso, pô, mas eu também sou cobrado, eu também tenho que dar o meu melhor, eu também estou o tempo todo tendo que performar e etc. E é verdade. De uma certa maneira, a gente também tem essa pressão externa e interna, né? Nós mesmos nos cobramos, etc. Mas o que é diferente, e não tem como comparar, é que nas Olimpíadas a gente está falando da elite, da elite, da elite, é o topo, são 10 caras ou 10 meninas do mundo inteiro que chegaram ali, e é tudo ou nada, é naquele momento. Né? Putz, você tem que entregar um relatório, você tem que mandar um e-mail, você tem que fazer aquela venda, mas às vezes não faz essa, faz a próxima, às vezes você não consegue o melhor preço, mas consegue algum preço, enfim, estou pensando aqui em vários modelos de negócios, né? O seu aluno não passa, você é professor, o seu aluno não passa, mas outro passa, enfim, ali não, ali é tudo ou nada, ou ouro ou nada, né? Porque até dizem que o segundo lugar é o primeiro dos últimos, né? Só o ouro que vale, tanto que o que conta para o ranking é o ouro, etc. Então, é uma pressão que a gente não tem ideia do que seja. E é uma pressão maior, porque assim, o sujeito ele não tem um segundo de descanso, cada minuto que ele fala, putz, agora eu vou dar uma descansada, ele pensa, não, mas se eu descansar agora, o outro meu concorrente não está descansando, então eu não posso descansar.
A gente é cobrado, a gente não tem folga, a gente está na correria, está todo mundo na correria, nessa pandemia, não tem dúvida nenhuma, mas a gente consegue, é o que a gente até fala no Humanamente tantas vezes, a gente coloca intervalos, a gente faz pausas para a nossa saúde mental e etc. As pessoas que estão na elite da elite da elite não têm muitas vezes essa possibilidade, por isso o desgaste é incomparável. E tem isso ainda que o senhor lembrou, né? A gente está no meio de uma pandemia, os atletas que já treinam em condições adversas, especialmente os brasileiros, tiveram mais dificuldades ainda, né? Alguns ficaram sem treinar um tempo, porque não tinham como fazer isso no meio da pandemia. E aí eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Tem um ouvinte que nos escreveu aqui, e ele traz uma colocação muito relevante, que eu acho que vale para a questão do esporte, porque a Simone Biles traz um pouco disso na fala dela, mas vale para todos nós, né, para o que nós nos cobramos. E a Simone Biles, ela disse o seguinte, uma das falas dela, né, ela falou que a saúde mental é mais importante nos esportes nesse momento, e aí ela diz, temos que proteger nossas mentes e nossos corpos, e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. E é sobre essa expectativa que eu queria falar com o senhor, porque o nosso ouvinte sugeriu aqui, ele falou, eu recomendo muito o TED Talk da Valerie Condos Field. Ela, como técnica de longa data da equipe de ginástica feminina da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, ela, em Los Angeles, ela ganhou campeonato após campeonato, foi amplamente aclamada pela sua liderança, e nessa conversa, em que ela é brutalmente honesta, às vezes até angustiante, ela compartilha o segredo do sucesso dela, o que não tem nada a ver com vencer. E ela diz abertamente nessa conversa que nós estamos todos quebrados, mentalmente e fisicamente, pela definição de sucesso que criamos e alimentamos. Ela nos conclama a repensar essas definições. E é isso que eu queria colocar. Até que ponto a gente ficar tentando atender essas expectativas de sucesso que são fora do humano, exigem um comprometimento dos nossos limites no corpo e na mente, até que ponto isso pode nos trazer ganhos e quais podem ser as consequências negativas disso? Sem dúvida, Gabi, eu acho que essa notícia da Simone Biles é a notícia das Olimpíadas para mim. Não tem nada que seja mais impactante do que uma atleta que assim, top do mundo, que tem medalha de ouro praticamente garantida, que está ali numa disputa Estados Unidos versus União Soviética, ou Rússia, né? Mas lembra, anos 80 seria versus a União Soviética, ela chegar na frente do planeta e falar, olha, a gente não é só entrega, a gente também é ser humano, a gente também tem sentimento, a gente também tem saúde, e isso tem que ser priorizado, isso não pode ser relegado em segundo plano. Isso é mais heróico do que a pessoa voar não sei quantos metros e ganhar todas as medalhas. Isso precisa de mais coragem do que dar um triplo mortal, a pessoa ter a força de fazer isso. Porque a gente vive nessa lógica de entrega, de produção, de performance, que as Olimpíadas são só o extremo disso, né? Óbvio, como a gente estava dizendo, as Olimpíadas não são comparáveis com o nosso dia a dia, mas elas são simplesmente um extremo de uma lógica que está na nossa sociedade como um todo, que é a entrega acima de todas as coisas, que é a performance, que é o resultado e etc. Você fala, não, pera um pouquinho, aqui eu vou tirar o pé, porque isso está me fazendo mal, não vale a pena o que eu vou pagar de preço pessoal, físico ou mental para conseguir isso, é uma revolução. É uma revolução. A minha geração, assim, mais barba branca, né? Vocês são novinhos, não tem tanto cabelo branco quanto eu, ainda tem cabelo, Coutinho ainda tem cabelo, talvez não seja tão azeda, assim, a minha geração é um pouco azeda com essa postura que eles chamam de mimizenta, né? Isso é mimimi, agora tudo é sofrimento, agora tudo é depressão, agora tudo eu não aguento. Nossa, que bom que a gente pode hoje em dia falar, não, para mim deu. Eu não vou mais a todo custo. Eu imagino nos anos 80, uma atleta, uma ginasta no lugar da Simone Biles, ali no auge da competição Estados Unidos versus Rússia, ou versus União Soviética na época, né? Falar, não, isso é demais para mim, eu não vou. Era impossível.
ela iria se lascar, ela iria se machucar, ela iria se agredir emocional e fisicamente em nome do ouro, em nome da vitória americana, o que quer que seja. E hoje a gente está vendo uma mudança nisso. Teve a tenista, né, de Roland Garros que falou, não, eu não estou bem, eu não vou continuar. Agora teve a Simone Biles. Eu acho que nós estamos atravessando uma mudança de paradigma na sociedade, no qual finalmente a saúde mental está sendo priorizada e a gente, quem sabe, caminhe para uma geração em que o resultado não é acima de tudo. O resultado é mais uma coisa que faz parte da nossa vida, mas ele não é o objetivo único e nem o objetivo mais importante de todos. Dá vontade de a gente ficar conversando aqui a tarde inteira, né? A tarde inteira, mas a gente estourou todos os nossos tempos aqui. Ficaram tantas perguntas. Não, desculpa não. Obrigado. A gente tem que falar obrigado aqui por essa quase que terapia ao vivo em rede nacional com o senhor. Doutor Daniel Baus, foi mais uma vez um enorme prazer. Vamos tentar conversar mais alguma vez aqui no Band News Alta Frequência durante esses Jogos Olímpicos para traçar esse paralelo entre a vida e a pressão de um atleta, a nossa pressão, e como a gente tende a entender também do outro lado, antes de chamar alguém de pipoqueiro, de amarelão, etc. Olha, eu vou te falar que tem ouvinte que ainda está vivendo aqui, viu, na era da União Soviética, que acha que ela pipocou, que está dizendo, que baboseira essa história de preciso me preservar. Bom, se as pessoas acham que os seres humanos são obrigados a serem robôs, quem somos nós? Cada um com seus valores. Obrigado, doutora. Até uma próxima. Valeu, gente. Eu que agradeço. Beijo para todos. Até mais.